Sim, tem que ter aquele aviso. Vai, vai. Bom dia novamente. Estava assim, tava no mudo aqui. Acho que o pessoal não estava escutando. Então, agradecer a presença de todos. Bem-vindo aí à primeira B-Class, primeiro webinar de cifoplastia. Espero que todos estejam bem. Eu acho que já podemos iniciar, né? Provavelmente vai entrar mais gente, mas acho que já dá para a gente começar. Hum, Deve durar mais ou menos 1 hora, mais ou menos de duração, até talvez menos. Então vamos lá, vamos começar. Então eu sou o Newton Araki, sou especialista de produto aqui na Brances. Então, para falar de cifo, vamos falar de anatomia. A maioria que trabalha com coluna já está familiarizado, bem tranquilo, mas só para passar para todo mundo, né, contextualizar. Então, eu estou com uma coluninha na mão, né, uma vértebra na mão. Então, é o corpo vertebral, né? Tem o forame, onde passa a medula, tem o processo espinhoso, processo transverso, tem o processo articular superior e inferior, o pedículo, né? E as lâminas. Então, esse é o anatomia da vértebra. Então, primeira slide aqui é sobre a classificação de Denis, né? Então, Denis Francis Denis, né? Ele classificou a teoria coluna, 3 colunas, né? Antigamente antes dele era em 2, e aí ele colocou em 3 colunas para melhorar, né? A classificação ali, para definir melhor as fraturas, né? E as lesões. Então, a imagem aqui, como está mostrando, seria, né? Uma divisão anteroposterior, né, numa visão sagital. Então, o corpo vertebral, o 2/3 anterior, ele chamou de coluna anterior, e o terceiro, né, terço do corpo vertebral até o pedículo, ele chama de coluna média, e depois do pedículo até o processo espinhoso, ele chama de posterior. Então, é para melhorar a classificação da fratura. E quando está no 2/3 anterior, ele chama de compressão. Então, a CIFO é para tratar a fratura de vertebral por compressão. Então, essa fratura ali da parte anterior, né, da vértebra. Então, aqui tem um estudo feito em mulheres pós-menopausa. Então, ele pesquisou as mulheres pós-menopausa e aqui viram que, conforme a idade das mulheres, aumenta muito o percentual de fraturas, né, no corpo vertebral por conta da osteoporose. Então, os sintomas recorrentes, né, a fratura por compressão é dor nas costas, dificuldade em respirar, refluxo, dor ao caminhar. Normalmente, quando deita, melhora, né, não sente tanta dor, mas se ficar em pé ou caminhar já dá a dor. Começa a ter uma mobilidade reduzida, né? Limitada, e a postura de cifose. Então, começa a ter aquela curvatura para frente, né? Então, o índice que mais tem a fratura por compressão é no final, né, da torácica para início da lombar. Então, é na transição mesmo. Então, a torácica tem, né, a curvatura de cifose e a lombar de lordose, e nesse início ali da transição é a parte que mais tem a ocorrência, né, incidência
de fratura por compressão. As principais causas é osteoporose, trauma ou tumor. Então, 85% das fraturas é por osteoporose, né, a ocorrência maior é por osteoporose. E se tem uma osteoporose muito grave, né, um osso bem fraco, ele tem, em atividades simples, pode ocorrer a fratura, né? Então, simples sair do chuveiro, espirrar forte, levantar objetos leves, já pode ocorrer essa fratura, né? E quando é mais moderado, aí é quando levanta um peso mais pesado, né? Um objeto mais pesado, e por queda, né? Então, 85% é por osteoporose. Mas tem alguns casos que é por trauma, né? Normalmente por queda, é, lesão esportiva, acidente de carro. Então, também pode ocorrer essa lesão. Até, eu acho, o primeiro caso que eu fui fazer, que eu fui assistir de cifoplastia, foi acidente de carro de um jovem de 21 anos. Então, também pode ocorrer. E também por tumores, né? Que aí acaba acontecendo a fratura ali. A primeira indicação, tratamentos conservadores, né? Clínicos, colete, fisioterapia e medicamento. Porém, ele não diminui ali, não retarda o achatamento. Então, o ideal é para ir para ser levado para um procedimento cirúrgico. E um dos, né, é a vertebroplastia e a cifoplastia. Então, que consiste numa técnica minimamente invasiva, né, que é a injeção de percutânea de cimento no corpo vertebral. Então, é o cimento, né, ósseo. Qual que é a diferença da cifoplastia para a vertebroplastia? A vertebroplastia não usa o cimento, e a vertebroplastia ele vai ali inflar um balão para tentar recuperar ali o formato, né, o tamanho do corpo vertebral. Então, segundo esse estudo, ele fez a comparação, né, da cifoplastia. E então, assim, qual que é a vantagem da cifoplastia? Primeiro, faz uma cavidade, né? Então, ele pode fazer o cimento mais viscoso, não tem o perigo de ter o extravasamento do cimento, não precisa fazer tão líquido, porque faz ali cria-se ali um espaço, né? Uma cavidade para administrar o cimento. E também ali melhora, ali recupera até 43,6% da altura vertebral. E com isso também 6% da curvatura da cifose. Então ele tem essa vantagem, né, a cifoplastia da vertebroplastia. E aí vamos falar do nosso modelo, o modelo que temos, que é a de CAIFO. Então o nosso kit completo aqui, a de CAIFO. Primeiro item é a cama expansiva de trabalho, né? Depois a gente vai fazer o passo a passo, aí eu vou falar algumas vantagens que temos, né? Então, ele é 11 gauges, 120 milímetros, vem sempre, é bilateral, então vem sempre duas camas, tem marcação centimetrada, né? De 10 milímetros, e tem a indicação, né? Tem uma indicação da ponta. Os nossos kits vêm com biópsia vertebral, então se tiver precisar fazer a coleta de algum material, né, para análise, então dá para fazer. 15 gauge, tem a comprimento de 185 milímetros, ele vem em um só, e a ponta é multifacetada. Vem a broca, né, para fazer a brocagem antes de inflar o balão, então ele é 13 gauge, 187 milímetros, e vem um também. O balão nosso é um gauge, a gente tem três tamanhos diferentes, temos de 10, 15 e 20,
cirurgião escolhe o tamanho que ele precisa. Ele vem sempre em duas para fazer ali bilateral, né? Inflar já os dois de uma vez. E ele aguenta, tem a capacidade de até 450 PSI de pressão. Então é um balão bem resistente. Nunca tivemos saque do nosso balão. Temos dispositivo de inflador, né? O manômetro, que ele tem display digital. Então ele tem o three-way, ele vem também duas para já inflar o balão, né? Os dois balões de uma vez. E ele tem a capacidade de 20 ml. Aí vem um misturador diferente, né? Ele tem uma esfera ali para fazer a mistura homogênea do cimento e é também mais rápido também a preparação do cimento. Vem quatro seringas de asa de 2,5 milímetros para ali auxiliar na hora de colocar o cimento nos aplicadores. E temos as cânulas que vai aplicar ali, fazer a aplicação do cimento. Então ele vem seis cânulas, na verdade, quando era unilateral tinha de três também, mas ele vem seis cânulas para fazer a aplicação. É 11 gauge, tem tamanho de 187 milímetros. Esse é o meu contato do WhatsApp. A gente não terminou ainda, que eu vou fazer o passo a passo aqui, fazer a demonstração do produto. Mas esse é o meu WhatsApp. Se precisar mandar mensagem, perguntar alguma coisa, pode escanear e me mandar aqui, tá bom? Que eu vou respondendo conforme consiga. Então, vou passar a câmera para o material e vou passar para o outro lado aqui. Deixa eu. E todos estão conseguindo visualizar bem, né? Então, o nosso kit vem nesse blister, né? Tirar aqui e vou pegar bandejas. Então, vem a primeira bandeja, que vem os dois balões, as quatro seringas de asa e os seis aplicadores de cimento. A segunda bandeja, ele vem com duas câmaras de trabalho, vem com a biópsia e vem com a broca. Daqui a pouquinho eu vou fazer o passo a passo, só passando como tem na bandeja. E a terceira vem o misturador de cimento e os manômetros digital e o three-way. Então, para fazer o passo a passo, vem duas, né? Câmara de trabalho, vou pegar um só para fazer o passo a passo. Então, faz a punção percutânea, né? Na vértebra, normalmente no pedículo, né? Então, entra até o corpo vertebral, vira o mandril. Tem a opção de fazer a biópsia ou não, né? Para fazer a biópsia, tira o mandril, tem que entrar com ele sem o mandril. Coloca a tampinha, pôs a biópsia, tira a tampa, coloca o mandril de novo. Aí
gira algumas vezes, retira a biópsia, ele vai estar coletado aqui no final. Então, essa lâmina ele faz a coleta do osso. E aí tem o, o fio aqui para empurrar o material coletado. Então, fez a biópsia. Próximo passo é fazer a brocagem. Então, entra-se com a broca. A broca primeiro para criar uma cavidade para o balão e outra para deixar, como normalmente o osso está ali poroso com irregularidades, tem que deixar retinho para inflar o balão e não ter o perigo de ter alguma ponta de osso para furar o balão. Então faz a brocagem, tirou a broca. Normalmente, o ideal é o instrumentador já ligar o manômetro e já coletar o contraste, né? Então, o manômetro digital, ele tem o botão de liga aqui. Ele vai ligar sempre ATM, e aí ele tem que mudar para PSI. Então, tem um botãozinho do lado, 7, aí ele muda para PSI. Então, vai coletar ali o contraste, não precisa coletar muito, e já coloca no balão, já entrega normalmente para o cirurgião já conectado no balão. Entrega assim, né? Manômetro com contraste e o balão. E aí ele vai colocar o balão dentro da cânula. Tá. Colocar o balão dentro da cânula e vai inflar, né? Ele vai estar olhando na escopia o quanto de contraste ele quer administrar, até o tamanho que ele quer criar de cavidade. Então ele inflou o balão, não sei se dá para enxergar aí. Não está vendo direito, né? Balãozinho. O balão, então, inflado. E aí deixa lá inflado dos dois lados, né? E vai preparar o cimento. E limpando aqui, arrumando, fica muito poluída. Então, quando tá ali o balão inflado, vai preparar o cimento, né? Então, ele vem com esse tubo, põe o cimento, o pó e o líquido, mexe alguns segundos, vai vendo como está a consistência, né? Do cimento. Tá uma consistência boa, vai preencher vai coletar com a seringa de asa. Então, tira a tampa, coloca a seringa de asa e aí vai coletando aqui o cimento. Então, tem 2,5 de seringa. Coletou, começa a preencher os aplicadores. Então, tirar mais de um para mostrar. Então, ele vai tirar aqui, vai conectar aqui e vai colocando o cimento até sair na ponta. Saiu na ponta, já preencheu um, deixa de lado, pega outro, já preenche também, até sair, e vai deixando aqui. Terminou, o médico vai tirar o balão, vai desinflar, né? Balão, retira, e aí vem com a cânula de aplicação.
e vai empurrando o cimento. Vai empurrando e vai olhando na escopia para ver se está sendo preenchido. Se ele usou o primeiro, não, ainda falta espaço, ele vai tirar, vai pegar outro e vai preenchendo e vai administrando o cimento até completar ali a cavidade. Finalizou isso, né? Pode tirar a cama de trabalho e finaliza o procedimento. Então, vou voltar aqui para a câmera. Já fizemos o final da apresentação do material. E aí eu vou falar alguns detalhes, né, do diferencial do nosso produto. Milton, você conseguiria colocar o balão próximo aí Então, ao só seu para complementar, para a gente alguns ver o tamanho do diferenciais que balão? temos no nosso de Caifo com dos tradicionais do que temos no mercado. Então, o primeiro, que a nossa cânula é de forma direta, né? Faz o acesso. O tradicional, eles têm uma cânula de punção, né? Que faz o primeiro acesso, coloca um fio de Kirchner, tira o de acesso e põe a cânula expansiva de trabalho. O nosso não, o nosso já é de trabalho. Que isso tem a diferencial na prática? Primeiro, diminui, né, as etapas, então com isso ganha tempo. E segundo, que aí a gente consegue fazer com gauge menor. Então, o nosso é de 11 gauge, o do mercado normalmente é de 9. Então, é menos invasivo. Então, o nosso é numa área de 47% menor, né, do que o do mercado. Outro detalhe interessante, o nosso display, né, o nosso manômetro é digital, e o nosso balão, ele aguenta até 450 PSI de pressão, então um balão bem resistente mesmo. Nem tínhamos falado, mas acho que tem pergunta, né? A gente tem uma pergunta do Sidney, da Ortho Surgical. O controle do balão é só com a endoscopia ou também tem algum SPI limite para afiná-lo? Não, na verdade é só pela escopia mesmo. O médico vai olhando na escopia até o quanto ele quer inflar. Os que eu acompanhei não chega nem de perto os 400 PSI de pressão, né? Mas os médicos vão olhando na escopia mesmo e vendo o quanto ele quer inflar e não olha o PSI. Pelo menos os que eu assisti, alguns que eu assisti não se preocuparam com o PSI. E eu também, alguns estudos que eu vi, não tem esses dados de tantos PSI de limite. Eu não vi nenhum estudo de cifoplastia falando sobre isso. Vocês têm mais perguntas? A gente também, só um lembrete, a gente tem um grupo do WhatsApp, então vai estar ativo lá, se surgir mais perguntas também pode fazer por lá, né? E também lembrando que na outra quinta, próxima quinta, sem ser essa outra, dia 28, teremos nossa segunda aula, que será de discografia. Ó, a gente tem mais uma pergunta. A Juliana da Medzin. Quanto tempo o cimento pode ficar no material? Então, na verdade, a gente não produz, a gente não fornece o cimento. Tem que olhar a marca de cimento que vocês estão acostumados a usar. Porque o cimento ele tem a questão de temperatura do ambiente, né? Que influencia, né?
do tempo de duração, né, de endurecer ou não, mas isso a gente teve uma época que a gente fornecia o cimento aqui, agora eu não vou lembrar da marca e não vou lembrar o tempo que o fabricante tinha nos passado, mas normalmente tem na instrução de uso do material, do cimento, né? A Andressa pediu para colocar o balão em cima da sua blusa preta para ver o tamanho. Em cima da minha blusa preta? É, isso aí pra cá. Não, mas aí tem que. Como que eu vou me filmar? Peraí. No pulso, Newton, próximo do seu pulso aqui, para a gente conseguir ver o tamanho, porque Ver se no tá branco enxergando não dá melhor. para ver Deixa quando eu ele está inflar aqui. inflado. Peraí, deixa eu desconectar. Inflei, pra ver. Tá enxergando bem? Sim, agora tá dando para a gente ver. Que ele no azul, no campo cirúrgico, não dá para ver. Isso, ó, agora tá dando para ver o tamanho quando vai inflando. O pessoal ter aí essa visão, quanto o balão infla. Dá pra ver bem, né? Deu, ficou muito bom. Deu pra ver bem. O Carlão perguntou aqui, qual o risco do rompimento do balão? Tem alguma contraindicação do uso da cifoplastia? Então, o balão, a gente nunca tivemos aqui saque de balão. Então, assim, nunca ocorreu. O que tem que tomar cuidado é fazer a brocagem, né? Tirar ali as aderências, as irregularidades. É, visualizar, o balão tem marcação radiopaca, né? Para saber visualizar qual o início e o fim. Então, conseguir olhar que se está totalmente fora da cânula, né? Do balão. Mas a gente tem um caso que eu presenciei numa cirurgia aqui em São Paulo, no HMASP, e era uma licitação e eles estavam com a nossa marca e com a marca de uma outra marca, né, do concorrente. E aí eles iam fazer nesse jovem que eu comentei até no treinamento. Então ele tinha um acidente, né, uma fratura por acidente, e a vértebra não é igual em mais pessoas de mais idade que está com osteoporose, né? Então é uma vértebra bem mais resistente. Então eles usaram o nosso material, fizeram a vértebra, o corpo vertebral, a cifoplastia, terminou e ia usar o do concorrente em outra vértebra. E aí, na hora de inflar o balão do concorrente, o doutor não estava conseguindo inflar. E aí o médico, para não perder a cirurgia, falou: volta aqui o balão da Brans. Aí voltou e usou nas duas vértebras e não teve problema. Nunca tivemos problema de balão mesmo. O Carlão perguntou, qual produto você usa para inflar o balão? Contraste. Então, usa o contraste para conseguir visualizar na escopia. Tem mais alguma pergunta? Newton, Jean Daelo, eu gostaria de saber. Então, contraindicação. Quem? É o Jean Carlos, da Elo Distribuição. Carlos da Eu gostaria de saber o seguinte: eu vi que você colocou o cimento com a cânula empurrando, certo? Uma só cânula dá para fazer para encher o balão? Ou tem que sempre usar as duas? E quando for fazer do outro lado, é o mesmo procedimento? Tem que ser rápido, né? Justamente pela secagem de cimento. Tinha perguntou se quando você empurra o cimento, os dois lados é a mesma coisa que você tem que fazer, ou posso usar uma cânula só para inflar? Pode ir preenchendo um de cada vez.
A pergunta foi se na hora de preencher o cimento, se faz os dois lados, como foi a pergunta? Um de cada vez e se é a mesma quantidade, né? Na verdade, ele vai olhando o quanto está preenchendo, se está completo na escopia. Então, ele vai preenchendo um lado, se tiver, já pode também preencher dos dois de uma vez, né? Não tem problema. Mas aí ele vai olhando, vai administrando e vai olhando o quanto está ali a cavidade preenchida, quanto ele quer de cimento ali no corpo vertebral. E aí eu acho que teve uma pergunta que passou aqui, que é a contraindicação, né? Então, na verdade, sobre a vertebroplastia, ele como no começo a gente falou, é para fratura por compressão. Então, tem outras fraturas, como a explosão, né, que pega já a parte posterior do corpo vertebral, e que, aí não é indicado a cifoplastia, mas indicado para fratura por compressão, né? Não sei se ficou claro isso. Então, mais ou menos isso. Então, os dois, né, o 2/3 anterior da vértebra fraturado, ele chama de fratura por compressão. Então, essa é a indicação da cifoplastia. Se for já que tenha na parte medial, na parte média, né, coluna média, aí já não é tão indicado fazer a cifo nem a vértebra, na verdade, né? Eu tenho uma pergunta, a Brena da Integrity. Mais alguma pergunta? Eu tenho, a Brena da Tá Integrity. tendo alguma coisa. Oi, tá me ouvindo? Eu estou passando aqui por isso, pode falar. A minha dúvida é, o concorrente existe aquelas cânulas Estão passando iniciais, número 1, número 2, para você fazer o acesso. Esse Só um kit de minutinho, vocês eu pessoal. vi que não tem. Quando você faz a parte inicial, como que você vai tirar o osso? Geralmente fica partes mole e osso dentro da cânula. Como que faz para tirar? O de vocês não existe, não tem as cânulas iniciais. Como que tira os materiais que ficam dentro da cânula? Porque pinça não vai conseguir tirar. Entendeu a Foi minha feita uma pergunta? pergunta, como não tem a parte, vou pegar aqui a cânula de trabalho, né? Como o nosso é modo direto, perguntaram como faz para tirar os materiais, partes mole ou material que possa entupir ali a cânula, né? Na verdade, ele não, como ele entra com o mandril, ele acaba não entrando materiais moles, tá? Então ele vai entrar e aí ele só depois que ele já está no corpo vertebral, ele vai tirar o mandril. Então nunca ficou materiais, né, na cama. Não sei se consegui responder. Ó, É, acho que ela quis dizer que quando entra o do concorrente, ele entra com a cânula, automaticamente, né, a pessoa que está com Então o osso qual é? poroso já entra. E aí no nosso já não acessa, né, porque ele já entra com o mandril dentro. Ó, o Carlão perguntou. Agora o Newton vai ouvir vocês também. Mas o Carlão perguntou aqui: qual é o indicado volume de cimento? Qual o volume da cama de cimentação? E qual o indicador de volume que vou ter de colocar na vértebra? Então, na verdade, o volume de cimento vai muito da paciente, né, da altura da vértebra. Porém, assim, a gente tem 6 aplicadores de cimento. Das que eu participei, nunca usaram mais de 3.
E o volume cada aplicador desse nosso é 0,7 e alguns quebrados, não é redondo, né? Mas 0,7. Qual que seria qual que é a pergunta mais? Qual o volume daquela movimentação e qual o indicador de É volume? isso. Então, o volume Você coloca na vértebra. do aplicador, desse aplicador cabe 0,7, tá? De cimento. Pessoal, mais uma pergunta? Aproveita, o Nilton está ouvindo vocês agora também. Se quiser falar. E vamos, acho que ficar até umas 10h40, né? Se não tiver nenhuma pergunta, a gente finaliza. Mas aí tem o grupo, tem ali o meu contato. Não sei se vocês conseguiram escanear, vou colocar de novo aqui meu contato. Se precisar escanear, aí tem o meu WhatsApp aí. Só chamar que a gente vai conversando. Ó, o Carlão levantou a mão, quer falar alguma coisa? Bom dia. Geralmente, quando você está inflando o balão com o contraste, lá você vai ter o volume do que está sendo colocado dentro do balão. Isso. E, geralmente, a gente usa esse volume do contraste que foi colocado dentro do balão, Para colocar o cimento. a gente coloca o mesmo volume de cimento. Ou seja, se eu inflei lá o balão 2 ml, eu tenho que jogar dentro da vértebra 2 ml, entendeu? Eu quero saber se funciona da mesma forma com esse material de vocês. Sim, na verdade, assim, alguns médicos fazem dessa forma, né? Vai fazendo esse cálculo, mas tem muitos que não, que vai olhando na escopia ali. A maioria, na verdade, na maioria que eu fui, não fez esse cálculo. Mas eu já ouvi falar mesmo que alguns fazem isso. Ó, Aí vamos quanto colocar de o balão. contraste eu vou colocar, o quanto de cimento ele quer colocar também. Tanto que o pessoal pergunta às vezes com dúvida de quanto cabe o aplicador, e também para ter o controle, aqui no aplicador ele tem, dá para ver, né? Então o aplicador ele tem, né, 0,7 e ele consegue ter a marcação também para saber se não precisar completar, né, E, geralmente, administrar inteiro. Então, ele tem a marcação aqui, duas marcações. 1/3, 2/3 do cimento, do aplicador. na cipoplastia, você tem o quê? Você tem um balão que ele vai abrir uma cavidade e vai te dar o quê? A quantidade de cimento que você vai jogar lá. Não é isso? Uhum. É diferente da vertebroplastia, que você entra com cimento o quê? Por pressão. Vai colocando, administrando a pressão. A Entendeu? gente, na verdade, a gente também tem até encher a vértebra. É, A cipoplastia não. Você vai colocar, você vai inflar o balão, você vai ver quanto de contraste que você jogou dentro da vértebra. Aí sim você vai jogar aquela quantidade de cimento. Por quê? Para você não ter para você ter segurança e não extravasar, né? e não há extravasamento. E Isso outra mesmo. coisa que tem que ficar bem claro é a consistência do cimento, ok? Ou seja, o cimento muito aquoso, ele corre o risco de extravasamento. O cimento mais pastoso, você não tem risco de cimento, de extravasamento. Por quê? Ele vai preencher a área que o balão abriu. Sim. Essa também é uma diferença bem colocado, da vértebra com a cifo, né? Quando é vertebroplastia, como não tem a cavidade ali, ele tem que fazer um cimento um pouco mais líquido, né? Para preencher ali a, a vértebra com osteoporose, né? Agora, quando é o cimento, quando é a cicloplastia, como faz a cavidade, aí ele pode fazer o cimento mais viscoso mesmo para
ter essa segurança aí de não extravasar para a medula. Então, é isso mesmo. Eu vou falar, a gente vai repassar aqui a parte do processo, que eu vi que gerou algumas dúvidas. E aí, se forem surgindo alguma coisa, alguma parte do processo que vocês queiram ver, aí vocês dão um toque e a gente vai dar uma repassada aqui, tá bom? Fazer passo a passo? Não? Peraí. Espera, deixa eu... Não vou mostrar o blister de novo, né? Só o passo a passo, mesmo para não ficar muita informação. Deixa eu pegar aqui, ó, só para mostrar, né? Então, só vou iniciar com a coluna, depois eu vou tirar. Mas é a de trabalho expansiva, né? Colocaria no, no corpo vertebral, né? Martelando, ou normalmente martelando, né? Então, entraria ali até próximo ao corpo vertebral. Vou tirar para ficar mais fácil de visualizar depois. Tiro o mandril. Segundo passo é fazer a biópsia. Pode fazer ou não, né? Então, a nossa biópsia, ele tem que entrar sem o mandril. Coloca dentro. Tira a tampa. Coloca o mandril. Gira algumas vezes. Quando tirar, ele vai estar coletado aqui, ter coletado o material. E aí, com a ajuda do guia, vai empurrar o material, né, para uma compressa ali para fazer a análise ali do material. Depois da biópsia, usa-se a broca, faz a brocagem, tira a broca, vai entrar com o balão, já com, ideal já é colocar o manômetro com contraste já no balão. Infla o balão. Acho que agora esse com cor ficou melhor, né? Infla o balão. Começa a fazer a parte do cimento. Então, coloca o pó e o líquido. Começa a agitar o balão para ficar homogêneo. Então, tem uma esfera dentro para ativar e deixar mais rápido, né? Preparação do cimento. Vai se vendo quanto está de viscosidade, né? Normalmente ele deixa mais viscoso ponto da cicloplastia, mas também não pode deixar muito para que endurece mais rápido também. Então, tem que ter cuidado na hora do cimento, né? Depois ele pega a seringa de asa e puxa. Vem 4 dessa seringa, pode já preencher as 4, ou normalmente não se usa tanto. Então, pegou a seringa de asa, vai preencher os aplicadores. Então, vai colocando o cimento dentro até sair na ponta, preencheu. Pode preencher já mais de um, né? Deixar pronto. E aí, nessa hora, já pode tirar o balão
balão, acho que de monstruário esse aqui. Tira o balão e coloca aqui os aplicadores de cimento. E vai preenchendo aqui. Vai empurrando o cimento dentro do corpo vertebral. Olhando na escopia, né? E também pode ter o controle de quanto cimento ele está administrando, fazendo conta, né? Então, é 0,7. Ele pode ir jogando e fazendo a conta. Então, 2 é 1,4 e assim por diante, né? Hilton, tá me escutando? Sim, Nessa hora de colocar, empurrar o cimento, eu não posso fazer isso com a seringa, não. Tenho como encaixar a seringa e eu colocar nos mLs, por exemplo? não dá pressão. Da vez que tentaram fazer isso, ele não conseguiu. Já ir direto, colocar na vértebra e aí tentar administrar pela seringa, né? Aham, Não deu pressão, teve que empurrar com guia mesmo. obrigado. Nada. Perguntaram sobre na hora da broca se pode retirar ali os fragmentos. Quando sai a broca, sai bastante material. Dá para usar sim. Mas tem a opção também de fazer com a cânula de biópsia, que sai mais material ainda, né? Mas a gente, na hora que faz a brocagem, sempre sai um pouco mesmo de fragmentos. Mais alguma coisa? Tá aqui. Tentei, acho que eu passei a primeira vez muito rápido e ficou. Acho que dessa vez mais calma. Não sei se deu para entender melhor. A gente ficou quando a gente estava elaborando a ideia de fazer a webinar, a gente estava pensando se a gente ia fazer na coluna mesmo, ou se a gente ia fazer dessa forma. E aí resolveram fazer fora, porque aí não ia dar para ver o balão inflar, né? Então, por isso que a gente fez dessa forma. Mas ficou claro? É isso, né? Para mim, sim, ficou claro, ótimo. Boa. Então, legal. Então, vamos encerrar. Obrigado aí novamente a presença de todos. E à tua disposição aí. Valeu, grande abraço para todos.